Olá, moçada. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de segundo semestre. A disciplina de segundo semestre, agora a gente vai trabalhar mais com a parte de microarquitetura. Então, a gente vai ver alguns conceitos de sistemas digitais, como que a gente pode implementar um processador por meio de linguagem de descrição, né? Então, quando não havia pandemia, a gente trabalhava bastante as aulas práticas no laboratório, usando o software de projeto, um software chamado WebQuartz e um software chamado ModelSim. Então, as aulas de laboratório, assim, no início de semestre, eram essas, né? A gente trabalhava bastante com o software, né? E para exercitar a questão do VHDL, que é uma linguagem de descrição. Então, a linguagem de descrição de hardware, para nós, ela é uma ferramenta para a gente entender como que funciona a microarquitetura. A gente pode até, no final do semestre, ter um processador simples implementado, isso é bem tranquilo de fazer, um processador, mas a ideia é que daí a gente vai perceber, porque muitas coisas da teoria, do livro do Patterson, do Harris, a gente olha lá para o circuito, para o desenho do circuito, e muitas vezes a gente pode não entender direito como que aquilo funciona. Então, a aula prática dá esse reforço para a gente entender essa parte, né, de como o hardware funciona. Esses softwares, né, bom, então a linguagem VHDL, conforme a aula de ontem, a teoria, é uma linguagem de descrição. E o legal da linguagem VHDL é que a gente consegue criar o nosso projeto, a gente faz a modelagem e faz a simulação. Se o circuito está funcionando, a gente pode enviar para a fábrica, para uma fábrica produzir para nós um circuito integrado, ou a gente usar uma matriz, um FPGA, para a gente gravar o circuito na FPGA. Então, essas ferramentas e a parte de hardware, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essa linguagem, ela permite que a gente grave um hardware. Então, vou pegar aqui um exemplo. Esse hardware aqui, ó, é um FPGA. Né? Aqui bem no centro, aqui a gente tem esse circuito integrado, que é uma matriz programável. Essa daqui da marca da Altera. Altera, inclusive, é uma empresa que foi comprada pela Intel. Então, a Intel agora é dono de todas as ferramentas, WebQuartz, ModelSim, são todos, ModelSim eu acho que não, só WebQuartz, mas são todos da Intel, dessa empresa aí que produz o circuito, né? Então, aqui a gente tem uma matriz programável, a gente vai entrar em um pouco mais de detalhe de como essa matriz funciona, mas dentro dessa matriz aqui, a gente tem unidades lógicas. Então, cada célulazinha lógica que a gente tem aqui, a gente pode implementar, por exemplo, um circuito, uma tabela verdade de 8 entradas, e armazenar 2 bits de informação, 2 ou 4 bits de informação, por exemplo. Varia muito da arquitetura do circuito integrado. Então, uma unidade lógica que a gente tem aqui, chamada de LUT, essa unidade, ela consegue resolver uma expressão de 8 entradas e armazenar, por exemplo, 4 bits por meio de flip-flops. Dentro, então, aqui a gente vai ter um monte dessas unidades, então tem várias. E se eu preciso de funções lógicas de mais entradas, eu vou fazendo uma ligação desses elementos para construir o circuito completo. Mas o que é mais legal aqui é que, por exemplo, o WebQuartz e outras ferramentas que a gente chama de síntese, que é a ferramenta que vai gravar lá a informação, elas fazem o roteamento para nós de forma automática. Ela que faz a gravação aqui no circuito.
Então, geralmente, esses FPGA, o FPGA em si é só esse circuito integrado aqui, né? E isso que eu tenho aqui é uma placa de desenvolvimento. Então, essa placa de desenvolvimento, o que ela tem? Ela tem algumas chaves aqui que a gente pode programar. Tem 2 chaves nessa placa. E aqui a gente liga os pinos do nosso circuito. Então, pegando aquele exemplo que a gente viu na aula teórica, a função do circuito rotador. Eu crio o projeto em VHDL, faço todo o teste, a simulação, percebo, está tudo funcionando. Aí eu gravo aqui o circuito. Aí o software vai ter uma parte lá que a gente estabelece, o pino A40 vai ser a entrada A, pino A41 entrada B, e assim por diante. Então eu relaciono lá no software e mando gravar. E aí eu posso testar diretamente já o meu hardware. Então a gente sai da parte teórica da coisa e trabalha já com a parte prática. Eu posso gravar qualquer circuito combinacional aqui e sequencial também usando essa placa. E aqui eu posso jogar para uma protoboard para fazer algum experimento, né? Usar uma chave externa, um sensor externo. E, enfim, essa é a ideia da linguagem, né? Deixa eu mostrar para vocês mais uma placa aqui. Ó. Essa placa aqui é uma placa um pouquinho mais nova. Ela já tem umas coisas a mais, ó. De novo, ela tem aqui o circuito, o FPGA, esse pequenininho aqui do meio, ó. Aqui que é feita a gravação para esse circuito. E aqui ela tem alguns displays, né? Ela tem aqui um conector DB9, né? Um DB9 para ligar aqui a parte serial. Eu posso ligar até um monitor também, fazer uns testes aqui. E um display aqui de cristal líquido, né? A gente pode usar também. Então, eu posso gravar um circuito completo. Tem umas chavinhas aqui embaixo também. Então, essas placas aqui, o fabricante cria para a gente estudar e para a gente aprender como que funciona. O fabricante manda para nós também essa placa que, inclusive, é bem melhor, porque na própria placa ela já estabelece, por exemplo, essa chave aqui, esse conjunto de chaves, ele está ligado em qual pino do FPGA, porque a gente precisa dessa informação para fazer a ligação, quando a gente faz o nosso circuito. Essa ligação tem a ver com o VHDL que a gente viu com a entidade. Lembra que a entidade a gente define as entradas e as saídas. Então, no software também a gente define para o nosso circuito qual pino físico aqui da placa vai ser ligado. Aí a gente usa essa unidade aqui, que é o USB Blaster. A gente conecta um cabo USB e o software reconhece e a gente consegue fazer a gravação. Então, o VHDL, assim, o uso mais prático que a gente tem é para fazer isso, mas, como eu falei, se vocês forem fabricantes de hardware, vocês podem até mandar para uma indústria para fazer a produção do circuito integrado. Essa placa aqui, inclusive, não sei se vocês já viram, mas lá na coordenação de curso tem uma foto dela, que eu fiz lá um programa que imprimi aqui o nome do curso, Engenharia de Computação, EPG, alguma coisa. Não sei se vocês já chegaram a ver lá na sala do coordenador de curso, mas foi nessa placa aqui que eu fiz, né, e a gente tirou umas fotos. Aí o coordenador da época pediu para tirar umas fotos para divulgação. Então foi essa placa aqui que foi usada. Né? Uma coisa bem importante que eu preciso falar para vocês também porque às vezes os alunos têm dúvida disso e sempre me perguntam nas aulas práticas sobre isso. Professor, essa história de FPGA é igualzinho ao Arduino? Né? Talvez vocês tenham essa dúvida, mas já me perguntaram várias vezes, né? Então, vamos fazer aqui a diferença. Então, aqui eu tenho os Arduinos aqui. Ó, esse daqui é um Arduino, né? Então, qual que é a diferença? Professor, a mesma coisa que o Arduino, a programação da placa, são coisas bem diferentes. Porque o que acontece com o Arduino? O Arduino, ele tem uma memória flash aqui nesse microcontrolador,
E o que, que a gente faz? Quando a gente programa o Arduino, a gente joga um código binário para ser executado. Um código em linguagem de máquina para a arquitetura do Arduino, que geralmente é a arquitetura AVR, o conjunto de instruções da AVR. Então, quando a gente faz a programação do Arduino de um sistema embarcado, a gente está jogando um código, um programa para ser executado. Porque o Arduino ele tem um microprocessador. Então, ele já tem um processador pronto lá gravado. E isso a gente não pode alterar, a gente pode alterar só o programa dele, só o que vai ser executado nele. E às vezes o aluno confunde, fala, quase é a mesma coisa, o que é? E o FPGA não tem nada aqui. Então, se a gente quiser fazer uma aplicação parecida com o Arduino, eu tenho que criar o processador primeiro, criar uma memória por meio de linguagem de descrição de hardware, e eu preciso aí então criar um programa para esse processador novo que eu fiz. Então, eu não tenho nada, não tenho nenhum processador aqui. Essa placa, inclusive, ela tem uma memória do tipo SDRAM, bem nesse cantinho aqui, ó, que a gente pode usar ela para executar um programa. Se eu gravo um processador aqui, eu posso carregar um programa nessa memória e executar. Mas então essa é uma diferença importante entre uma placa FPGA, né, e o Arduino. São coisas, são circuitos, são ideias bem diferentes. Aqui eu tenho um processador pronto, um microprocessador pronto e uma memória flash. A gente só submete um programa. E o FPGA a gente não tem nada, né? Não tem nada, a gente precisa fazer a gravação. Aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui Aqui, ó, então, a FPGA a gente usa esse conector aqui USB, e esse conector USB, o software consegue fazer o upload para a placa. A gente vai fazer o upload para a placa do nosso código compilado em VHDL. Então, aqui a gente usa esse conector aqui, que é o JTAG, né, conectado aqui na placa, e faz a gravação via USB. Então, se a gente estivesse lá na sala de aula presencial, vocês iam poder pegar, mexer. Quem tem interesse pode até gravar um circuito. É bem tranquilo e é bem legal de criar. Mas quem sabe, a gente voltando aí para as atividades, a gente faz esses experimentos aí. Alguma dúvida até aqui, moçada? Alguma dúvida que vocês queiram comentar? Essa linguagem VHDL, para quem já percebeu na aula de teoria, vocês perceberam que é uma linguagem que a gente escreve bastante. A gente tem vários comandos, e vocês vão perceber que é uma linguagem que tem várias possibilidades para fazer a mesma coisa. A gente pode escrever diretamente a expressão lógica do circuito, a gente pode usar um modelo de fluxo de dados, então tem vários tipos de escrever a nossa descrição de hardware. Isso é uma coisa importante, porque vocês vão perceber que é muito comum a gente errar, a gente erra bastante quando a gente escreve descreve os primeiros hardwares. Porque a linguagem ela é cheia de ponto e vírgula, comandos tem que fechar com parênteses, hora tem que fechar com parênteses, hora tem que terminar com ponto e vírgula, com vírgula. Então, cada comando tem um jeitão que funciona, né? Por isso, aí eu deixei para vocês aqui, deixa eu compartilhar uma telinha. Mania do Chrome. Eu deixei aqui nessa parte, ó, um programa de disciplina, que inclusive o programa eu não consegui colocar ainda, aconteceu um problema e não subiu o programa, mas até o final da semana já está o programa de disciplina. Mas eu coloquei aqui 2 materiais
sobre VHDL, para a gente usar como documentação da linguagem. 2 materiais em português, para quando a gente tiver dúvida, vocês tiverem dúvida, vocês podem consultar esses 2 materiais. Porque o livro em si do Harris, ele, como ele tem, o objetivo dele não é apenas falar sobre VHDL, ele tem muita informação, a informação sobre VHDL é mais condensada, então vocês vão encontrar mais informação nesses 2 materiais aqui. Aí, para programar em VHDL, a gente vai usar esse software aqui, ó. Deixa eu parar a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Ah, está minimizado, ele não aparece. Aqui. Esse software aqui, é o que a gente vai trabalhar, que é o Model Sim. Então, o Model Sim aqui, ele permite que a gente escreva as rotinas em VHDL, e a gente pode simular e pode fazer o teste. Mas não se preocupe, porque esse software, eu vou preparar uma aula para a semana que vem de como a gente usa o software, uma aula só para a gente ver como o software funciona. Né? E aí, então, a gente vai poder fazer, na aula prática que vem, a gente vai poder já executar e criar um hardware simples lá em VHDL. Para que dê certo, essa parte aí, é importante que vocês que vocês instalem no computador de vocês esse software, que é o Model Sim. Como que vocês fazem isso? A primeira opção é entrar no site da Intel e procurar lá o Model Sim. Tem uma versão do Model Sim chamada de Starter, Starter Edition, e vocês fazem um cadastro lá no site e podem baixar a ferramenta para o computador de vocês. Só que o software, por ele precisar do registro, é um pouco complicado encontrar lá no site onde está o Model Sim e baixar só o que é interessante. Então, por isso, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu deixei lá no servidor para vocês, que é essa parte aqui, ó, deixa eu ver onde eu coloquei, aqui embaixo, como baixar o Model Sim, por meio do servidor LCAD. Então, vocês vão usar aquela mesma senha que vocês usaram no semestre passado, e aí vocês vão encontrar lá na área dos alunos uma pasta chamada Model Sim. Dentro do Model Sim tem um software para vocês instalarem. Então, vocês vão baixar o software e vão poder instalar. Então, esse software é interessante que todos tenham instalado no computador para a nossa próxima aula de sexta-feira. Então, na aula de quinta, a gente eu vou gravar uma aula mostrando como o Model Sim funciona, como que a gente cria um projeto, e aí na aula de sexta a gente vai fazer um exercício usando o Model Sim. Quem tiver esse Model Sim que eu baixei lá, é um Model Sim para Windows. Quem tiver Linux no computador, aí eu não baixei, mas aí tem que entrar no site para baixar. Né? Quem tiver dificuldade, entra em contato comigo. Quem usa Linux, tiver dificuldade para instalar, para encontrar, a gente troca umas figurinhas remotamente e a gente eu dou umas dicas para instalar. Mas para Windows é só pegar aquele pacote lá e mandar instalar. Vai tá beleza, vai funcionar direitinho. Nesse semestre também a gente vai contar com um aluno monitor, é um aluno que está na terceira série, que vai ajudar vocês também. Então, eu vou definir com ele uma data, um horário na semana, um horário de atendimento, para, além das aulas, e além da nossa aula prática de sexta, vocês têm mais um horário ainda para tirar dúvida
em relação ao assunto que a gente vai vendo. Então, a gente, ao longo do semestre, o que a gente vai ver? Essa parte de VHDL nas aulas práticas, vai ver a parte de microarquitetura, a parte de entrada e saída, dispositivos de entrada e saída, a parte de memória, que a gente não trabalhou ainda, deixou a memória, os tipos de memória, memória cache, enfim, a gente vai trabalhar todo esse assunto, e, e as práticas vão se basear assim, nessa parte de sistemas digitais para a gente ir implementando o circuito. Né? Tudo bem, moçada? Querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Ah, o monitor. Quem é o monitor, né? Deixa aqui lembrar que o nome dele, cara. Tô com o nome na ponta da língua aqui, mas tô esquecendo aqui. Já vejo aqui. É o Vinícius. É o Vinícius Reineck. Não é o Paulo. No ano passado foi o Paulo, né? O Paulo não se inscreveu para a monitoria. E daí o Vinícius que vai trabalhar no. Deixa até eu criar o contato aqui do Vinícius aqui no celular. Então, o aluno é o Vinícius que vai ser o monitor da disciplina, né? Então, é mais aí uma ajuda para gente estudar. Então, moçada, para hoje à tarde, então vamos pegar lá a telinha. Deixa eu ver se eu estou mostrando a telinha já. Vou estar apresentando. Beleza. Então, para hoje, ó, então tem essa atividade aqui. Ó. Essa atividade, bastante gente já fez, ó. 10 já fizeram atividade. Qual que é a ideia? A ideia é para a gente fixar alguns conceitos aqui. Essa atividade, ela não é uma atividade que vai contar na nota. Na verdade, ela vai contar, mas de forma positiva, porque ela vai ficar aberta. Então, mesmo se vocês errem, vocês podem. A gente vai comentando. Eu peço para vocês alterarem o resultado. Todo mundo vai ter nota. Quem fez vai ter nota, né? Então, não se preocupem em fazer e errar a atividade. Podem fazer bem tranquilos. Se errar, a gente vai corrigir, né? E a ideia mesmo é para a gente estudar e ver como é que funciona essa parte de VHDL. Então eu vou deixar agora, são 2 horas, eu vou deixar lá por 2h20, 2h30, eu vou retornar para a gente começar a falar de novo, para a gente corrigir a atividade. Então a ideia é que vocês façam esse exercício agora, de VHDL, e daqui uma meia horinha a gente discute, tudo bem?
Olá, moçada. Então vamos lá para a correção da lista. Então, o primeiro exercício aqui pergunta o seguinte: em VHDL, qual é o símbolo utilizado para o comando de atribuição de sinal? Então, o símbolo que é usado para atribuição de sinal é esse daqui, ó, é o símbolo de menor e do igual. É esse símbolo que a gente usa para atribuição de sinal. Percebam o seguinte, que esse símbolo, a gente não pode interpretar ele como se fosse em uma linguagem de programação que uma variável recebe um valor. Porque desse lado aqui, a gente não vai ter uma variável, a gente vai ter entre aspas, um fio, uma ligação, um port, né? Então, se a gente define lá a variável de saída, se chama S, eu quero jogar um valor para a saída, a gente faz essa atribuição dessa forma aqui, ó. A gente vai ver mais tarde que tem essa atribuição aqui, desse jeito, aqui é para variável. Então, sempre quando eu tiver um port, que é um valor de saída, valor de entrada, a gente utiliza esse símbolo aqui especial, né? Esses dois símbolos, né? O menor e igual para fazer a atribuição do sinal. Então, fazendo uma analogia, eu gosto de fazer analogia com um fio. Então, quando eu faço aquele sinal de atribuição, significa que eu estou ligando duas coisas com um fio. O valor que vai passar lá pode ser fixo ou não, mas é como se estivesse ligando fixo por meio de um fio, não é uma atribuição de variável. Aí o próximo, aqui dentro da arquitetura em VHDL, qual é a palavra reservada para declarar um sinal interno, visível apenas internamente na arquitetura? Aí a gente vai usar o sign-on. O sign-on que é a forma que a gente declara um sinal interno na arquitetura. Então, fazendo analogia em relação ao que eu falei previamente, que o símbolo de atribuição é um fio, o sign, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um buffer, armazenar temporariamente esse sinal dentro da arquitetura. Então, o sign, na prática, quando o software aloca um sign na arquitetura, né, no FPGA, o que ele vai fazer? Ele vai usar uma unidade de memória interna do FPGA para representar esse sign, porque sign é um buffer, ele armazena um valor dentro da arquitetura, né? Então, a gente usa o sign para fazer isso. As entradas e as saídas são declaradas por meio da declaração da entidade. Então, é por meio da declaração da entidade que a gente pode estabelecer quais são as entradas e as saídas. Em VHDL, então, é um bom modelo para a gente criar o nosso hardware, imaginar uma caixa, as entradas e as saídas. A arquitetura é o que vai estar implementado dentro da caixinha. Mas na entidade eu já defino as entradas e as saídas do meu circuito. Para declarar as entradas e saídas do circuito na entidade, usa-se o comando port. O port, que é o comando que a gente estabelece as portas, né? Os atracadouros do circuito, né? Então, onde a gente vai conectar os fios, né? Então, seria por meio do comando port, eu defino se é do tipo in, entrada, tipo out, de saída, e eu posso, em VHDL, também ter um pino de entrada ou de saída. Também pode ser feito isso. Aqui abaixo temos um demultiplexador. Então, o demultiplexador, ele tem o F e aqui de 1 para 4, né? E aqui a declaração dele.
Então, aqui é o comando port que a gente viu na questão anterior. Que a gente viu na questão anterior. Ó. Então, F é do tipo entrada. S0 e S1, que são as linhas de seleção, também são entradas. E A, B, C, D são de saída. A, B, C e D. Então, aqui está a entidade declarada. Percebam esse comando port aqui, ó. O Tiago entrou em contato ontem comigo perguntando sobre isso. Professor, é assim mesmo? Essas coisas que às vezes a gente erra em VHDL, mas percebam que a última declaração aqui de saída não tem um ponto e vírgula, é assim mesmo. Então, o comando port eu abro com parênteses, e dentro do port eu vou colocando entradas ou saídas separadas por ponto e vírgula. A última entrada ou saída aqui do meu circuito, eu não preciso colocar ponto e vírgula. Então, a declaração fica dessa forma aqui mesmo. Né? Pela lógica, a gente imaginaria que teria que colocar um ponto e vírgula aqui também, né? Mas não precisa. Inclusive, se colocar, dá erro. Né? Ele não aceita. Então, sobre esse circuito, o que é verdade? Há 3 entradas e 4 saídas do tipo STD lógica. É a primeira logo aqui. Ó. Então, não, essa é a resposta. Então, tem 3 entradas e 4 saídas. Essas entradas foram feitas de bit a bit, né? Então, cada entrada tem um bit de tamanho. Geralmente, eu acho mais fácil a gente implementar sempre o circuito usando o STD Logic Vector. Que a gente vai ver lá no último exercício, tem uma implementação para a gente abordar. Aqui, é uma atribuição de sinal válido em VHDL. Isso aqui, os alunos às vezes confundem muito como que faz. Então, sempre quando eu quero atribuir um valor para um porto, né? Para uma variável, ou nesse caso aqui um porto, né? Um sign, como é que eu faço a atribuição de sign? Se for de um bit só, eu uso aqui, ó, as aspas simples, que é essa alternativa. Dessa forma aqui está errado, eu não posso atribuir diretamente assim, o sinal recebe 1. Essa aqui está errada por quê? Porque quando eu uso mais de um bit, uma palavra, eu tenho que usar aspas duplas. E essa aqui está errada porque aqui eu não tenho uma palavra, eu tenho um bit só. Então, a gente tem que usar dessa forma aqui quando for um bit só. A declaração use I3E stdlogic 1164A é um exemplo de biblioteca. VHDL tem essa facilidade. Eu tenho muita coisa pronta em bibliotecas. Então, um projetista de hardware, ele pode importar lá uma biblioteca que tem todos os circuitos multiplexadores, demultiplexadores, enfim, tem tudo pronto. A gente não precisa começar do zero. Então, o projetista que trabalha mesmo com VHDL, que cria o hardware, ele usa muito essas bibliotecas. Eu posso ir incorporando essas bibliotecas no meu código. Funciona de forma similar com Java, JavaScript, Python, né, que a gente vai coloca lá no começo os imports, né, imports ou geralmente a palavra-chave atualmente usa import e o nome da biblioteca, né? Então a gente pode fazer isso em VHDL. E aqui ó, descreva uma entidade para o circuito decodificador abaixo, sabendo que a 0 e a 1 são entradas e B0 a B3 são saídas. Implemente a entidade de forma que as entradas e saídas sejam barramentos do tipo stdlogic vector. Então, como que vai ser? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, acho que eu já deixei aberto aqui uma. Deixa eu compartilhar uma tela. Então, tá aqui, ó. O decoder, como que a gente faz aquela implementação do decoder
só a entidade. Então, A do tipo entrada, std logic vector, 1 down to 0, então tem o bit 1 e o bit 0, dá 2 bits. Essa é uma saída, de 3 down to 0, então são o bit 3 ao bit 0, ao todo dá 4 bits, e o final da entidade decoder. Então aqui é a implementação do decoder, da entidade do decoder. Percebam aquele detalhe que eu falei, ó, não tem ponto e vírgula aqui, assim mesmo, que a gente declara a entidade. Aí eu fiz aqui também uma arquitetura para esse decoder. Como que é essa arquitetura? Eu usei o comando select. Então, saída recebe. Esse é um modelo que a gente chama de fluxo de fluxo de dados. Então, S recebe 1, 0, 0, 0, quando a entrada for 0, 0. Recebe 0, 1, 0, 0, quando for 0, 1, e assim por diante. Em qualquer outra situação, when others, vai receber 0. Então, dependendo da entrada que eu tenho no decodificador aqui, eu vou ter uma saída sendo aplicada. Então, agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó, fazendo já um spoiler lá para a nossa próxima aula. Deixa eu abrir o projeto aqui. Aqui o OpenFile. Close Project. Vou fechar isso daqui. Eu vou abrir o projeto aqui. Cadê aqui o Open do projeto? Project Files. Achei aqui. É o decoder. Achei esse daqui. Beleza. Então, aqui abriu o projeto. Deixa eu fechar essa maioria aqui. Esse aqui ficou aberto do outro lado. Então, aqui, ó, vou abrir o decoder. Então, o decoder está aqui, a implementação dele completa. Então, a gente vai ver a partir da próxima aula como que a gente constrói e simula o circuito. Essa parte é a implementação do hardware. Aí eu tenho que criar um outro arquivo fonte que faz a ligação daquele meu hardware. Eu vou vou testar, né? Aqui a gente chama de test bench, por isso que esse finalzinho TB aqui. Bom, de maneira geral aqui, o que eu tenho? Eu tenho entradas, vou aplicando entradas e vou ver o que vai acontecer de saída. E aqui eu faço a ligação. Esse comando portmap aqui, ele vai fazer a ligação do meu hardware, que é o decoder, vai ligar com esses sinais internos aqui, que são exatamente iguais. Então, dentro da arquitetura do test bench, eu tenho 2 sinais, e aqui eu vou fazer a ligação dos sinais internos que eu tenho com o circuito. Então, eu vou executar aqui rapidamente, ó, que a gente vai trabalhar a partir da próxima aula. Vou compilar todos aqui, 0 erros, beleza? E agora aqui eu vou simular o meu circuito, ó. Start Simulation. Vou pegar o test bench. E aqui eu vou criar um wave, add wave. E aqui eu vou conseguir ver, à medida que eu vou aplicando as entradas, ó, então eu vou aplicar essas entradas, 00, 01, 10 e 11, e eu quero ver o que vai acontecer de saída. Eu deixei aqui, ó, para ficar o sinal ativo por 100 picosegundos. E aqui em cima o tempo de simulação também é 100 picosegundos. Então, a cada passinho que eu dei na simulação, ele vai alterar o valor de saída baseado nessas entradas aqui. Vamos ver se vai dar certo lá. E aqui eu vou executar a simulação.
Então, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e quarto passo. Ó. Então, baseado nessa entrada aqui que foi colocado, qual que é a saída que o meu circuito produziu. Então, aqui eu posso ver que o meu circuito está funcionando de forma correta, o meu decodificador. Então, esse software que a gente vai começar a trabalhar aí a partir da próxima aula, a gente já pode exercitar e ver se está certo, se está errado, direto já no software. Mas fiquem bem tranquilos que eu vou gravar uma aula de como usa, como que cria um projeto lá no Model Sim. Então, fiquem bem tranquilos aí que a gente vai trabalhando de forma bem calma para a gente entender bem como é que funciona. Depois que entende, faz o primeiro, segundo exemplo, aí vai bem tranquilo. A princípio, essa quantidade de telas e botões, a princípio, parece complicado, mas a gente vai ver que não é nada, não é um bicho de sete cabeças, não. Tudo bem, moçada? Alguma coisa que vocês queiram comentar agora? Perguntar? Ah, moçada, então é isso. Estava sem som aqui agora. Então, por hoje, é isso aí. Na próxima aula a gente continua. Aí vamos trabalhar na próxima aula já direto com o software Model Sim, implementar esses exemplos que a gente viu até o momento, esses exemplos de circuito combinacional. É isso, então boa tarde a todos e até a próxima. Bom fim de semana a todos.